falaram aí sobre esse lance de personalização e eu fiquei viajando aqui sobre, cara, por que que a gente não tem essa porra nos e-commerce brasileiros, sacou? Por que que a gente tem que ficar fazendo penduricalho, gambiarra pra poder conseguir criar uma camada de personalização dos produtos, por exemplo, para os e-commerce? E eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que tem um problema muito direto, porque se você for parar pra pensar, todas essas empresas que você citou, Mercado Livre enfim, acho que eu pelo menos conheço que fazem Amazon, que tem uma puta camada de personalização, todas elas têm uma coisa em comum e eu não sei se vocês compartilham essa mesma ideia, que é, elas desenvolveram a porra do próprio e-commerce. Elas têm acesso à construção da aplicação num nível que pô, eu consigo criar essa estrutura de maneira escalável sem impactar performance e conseguindo tratar isso da melhor maneira possível. É foda, né? A gente construiu o nosso terreno na casa dos outros, cara. Sacou? Quer não ter Flickr? Implementa a ferramenta de teste AB no back-end, sacou? E aí, o que você precisa fazer para implementar ferramentas de teste AB e personalização no back-end? Aí a gente tem um cenário onde não tem como não integrar times de tecnologia e produto, sacou? Então, qualquer coisa diferente disso é um cenário onde a gente está propenso a fazer gambiarra. E aí, quando isso vira cultura, fudeu, sacou? Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do melhor podcast do mundo. Porque a opinião é minha e como eu não tenho dados pra mostrar isso, foda-se o mundo. É o melhor podcast que eu sei, baseado na minha opinião, ou como diria o Google, dados internos da minha empresa. Este é o melhor podcast do mundo. Vamos falar hoje sobre personalização na prática, a diferença dessa porra pra teste AB, a diferença disso pra CRO, se isso faz parte do CRO. Você vai entender um pouquinho melhor disso. Eu sei que tem gente que fala assim, não, só trabalho com personalização, não é teste AB. E tu olha e fala, what the fuck, que porra é essa? Aprenderemos tudo aqui hoje, como sempre ao meu lado, ele! Em momentos de Páscoa, um ser mais requisitado ainda, o Diamante Negro da Analytics. Desculpa qualquer coisa aí, gente. Dê boas-vindas, Luciano! Boas-vindas, Luciano. Tudo bom? Animadíssimo pra esse podcast. Boa, Diamante Negro da Analytics. Com a gente nesse momento já saiu, inclusive já aconteceu o Tracking Camp. Podcast já, que você dele. foi host. Fala dele. É fala o Diamante Negro em holofote. Fala dele, Que igual é o Mion. Papelzinho na mão, andando, um belo sneaker no pé. Pô, É tem isso. que filmar teu sneaker mesmo. É Tá isso. fudido, se vier com aquele de velcro, eu vou ficar puto. Não, eu tô com ele agora. Aí eu tô zoando. Mas ele é o melhor tênis que eu tenho. Foi minha esposa que me deu de presente. Boa. Pra poder falar de personalização na prática, com certeza eu não ia perguntar pro Luciano. Eu não sei porra nenhuma. Porra, nem pra mim. Exatamente. A gente traz quem sabe. E no final a gente sai daqui postando no LinkedIn que manja dessa porra. Não. E eles não E podem além falar de nada, postar porque no o LinkedIn podcast é que nosso. A gente joga essa porra no Cloud. O Cloud vai lá e cria um post pra gente no LinkedIn. Aham. A gente transforma isso em A Gente é Pica. E agora eu faço isso Transforma isso automático, num tá? curso. Que eu pego a transcrição automática do Spotify e jogo no Cloud pra ele fazer o artigo. Exatamente. Eu vou ficar cagando regra no LinkedIn e vocês não têm o que fazer. Então, pra começar aqui nosso papo, eu vou convidar ela, ladies first. Vou te falar, jogadora cara, tá? Muito caro. Mais cara que a Marta. Exatamente. Porra, a agenda dela pra estar nesse podcast aqui foi algo, ó, que a gente lutou, tá? Puta que o pariu. Gente, tudo mentira que o Gustavo falou. Olha isso, me comparar com Marta, a deusa absoluta. Meu Deus, que responsa. Obrigada, amigo. Obrigada aí por encher minha moral. Bom, como você já deu spoiler aí, eu fundei uma comunidade, a CRO Brasil, que fala nada mais, nada menos de otimização de conversão, de jornada. Também falamos vez ou outra de personalização. É um tema que eu acredito que para esse ano a gente vai falar mais com certeza. Além disso, estou hoje como gerente de jornadas digitais na Luptimais, do nosso amigo André Vieira, que hora ou outra também está por aqui, não é mesmo? Mandou um beijo para vocês, Hora e inclusive, me sempre, liberou né? para estar participando. É, parceiraça aí. E é isso, minha gente. Feliz demais de estar compartilhando aqui com vocês, de estar participando hoje. André, que além de ser um cara que manda muito bem no tema, Uhum. é também o detentor do topete
mais estiloso do marketing digital Exatamente. mundial, tá? Exatamente. O que aquele cabelo deve dar trabalho de cuidar é sacanagem. Exatamente. Porra, o senhor detém um cabelo fenomenal. Parece até o do Johnny Bravo, viado. Sim, sim. Tá Ele maluco. parece, inclusive, um jogador de CS que eu acompanho, Twist. Eu É. zoo ele direto com esse. Que ele joga CS também, né? Teve, inclusive, um podcast que a gente quase ficou 1 hora falando de CS aqui antes de começar. Boa, Tassi. Fala um pouquinho da comunidade CRO pra galera conhecer aí, cara. Faz um pouquinho Como mais que de faz jabá, pra pô. entrar? Vou fazer um merchan, então. Primeiro, obviamente, fica à já vai ter vontade. passado, né? Infelizmente, já vai ter passado o prazo para a galera participar. Hoje eu estou aqui em Minas Gerais. Conhece Minas Gerais, gente? Terra do pão de queijo. Vim experimentar aí pãozinho de queijo junto com o Rafael Damasceno. Nós vamos ter um evento aqui sobre otimização de conversão muito bacana. Possivelmente muitas pessoas que vão estar ouvindo esse podcast devem ter participado. Quem não participou, aguarde novidades, porque julho estarei junto com o pessoal do Métricas Boss, aí no Rio de Janeiro. Estou ansiosa, estou aqui na expectativa. Tu já veio no Rio, né? Nunca fui no Rio, primeira Maneiro. vez. Tivemos um evento em janeiro da comunidade junto com o pessoal ali da Spiro, que teve no Rio de Janeiro, mas não com a minha presença. Eu participei aqui em São Paulo, foi muito bacana. E a comunidade CRO Brasil é totalmente gratuita ali. Nós temos várias discussões dentro de um grupo do WhatsApp. Então, para todos que quiserem participar, é só entrar no crobrasil.com.br, vai ter um link ali, vai preencher apenas com seus dados para que eu possa personalizar a experiência para cada um, né, de que está fazendo parte ali. Obviamente, a gente trabalha com otimização, a gente pensa nas melhores oportunidades de otimizar, né? Então, é só a pessoa se cadastrar ali. Geralmente eu faço isso com muita rapidez, incluo no grupo 2 boas-vindas e a partir disso a pessoa fica totalmente à vontade para compartilhar do que ela quiser, se for só uma pessoa que queira aprender mais ou se é alguém que já trabalha na área que quer compartilhar algo. Então, todos têm as oportunidades ali, além de alguns eventos, um deles que é o mais forte que a gente vai ter esse ano, que vai ser em outubro, que é o CRO Summit. Então, ali no final do mês no começo do mês de outubro, com a presença ilustre do meu amigo Gustavo Esteves, claramente, sempre junto. Nós vamos ter esse evento aí que promete ser um evento muito bacana. A gente já teve ano passado, só que na versão online, dessa vez ali no Google, totalmente presencial, para ter aquela troca de ideia bem gostosa que a gente gosta. E não é qualquer um que faz evento no Google, né? É muito forte. Não, né? e assim, como a Tassiana sabe, esse evento, o desse ano é melhor que o do ano passado, né? Até a casta de palestrantes melhorou. Eu não palestrei ano passado, tu palestrou? Palestrei, então. E foi uma Aí, merda mesmo. parece, pô. Olha, Aí, palestrou. agora é melhor, pô. Agora é melhor, né? É isso. Mudaram os palestrantes. né? Eu tô pra viver o dia que os humilhados serão exaltados. Relaxa. Ele é uma filha da puta. Palestrou no primeiro evento CRO do Brasil, cara. Maneiro. Pô, Foi muito olha maneiro aí. mesmo, muito maneiro. Pô, Podemos trocar uma lógico ideia que sobre... esse ano vai ser melhor, pô. Porque a tendência é sempre melhorar mesmo, pô. Mas quem Isso foi aí. o pioneiro? Porra, Não, tá então, ó, bom. comunidade CRO, vou Fortíssimo. rasgar a seda aqui rapidinho, muito boa, a galera troca de fato, bando de psicopata por causa de bagulho de personalização, teste AB, galera troca ideia mesmo, bate-papos e debates muito ricos e é gratuito, porra, certo? Gratuito. Totalmente Então, porra, gratuito. tá querendo trocar de Lembrando- carreira, tá querendo, porra, entrar nesse mercado, vai lá, viu esse podcast aqui, achou interessante? Não, e, A gente não tem problema com o jabá de outras comunidades, não. Vai lá, porra. Não tem não, problema. e a comunidade CRO é parceira nossa. Sim. Então, inclusive, se você quer estudar sobre isso e tudo mais, além de você trocar ideia com a galera o tempo todo, eu duvido, porque a Tassiana fica me mandando toda hora, e ela é filha da mãe, porque ela sabe que eu troco comunidade escondidinha, ela me marca. Toda hora que alguém fala da Métricas Boss, ela, pum, me marca. Ele tá aqui. Isso. Ou seja, pode tirar dúvida com a galera lá também, se tá com dúvida, mas você vai aprender muito na comunidade CRO. Muita gente estuda lá, debate, troca ideia. Inclusive, eu tô lá, a Luciana tá lá, a gente de vez em quando aparece. Eu não sou muito bom com WhatsApp. Eu vou ser bem honesto, Eu sou horrível old com school. WhatsApp. Eu tenho um SLA de 24 horas. Eu demoro a responder, então, mas eu tô lá. E você pode estar também, o link tá na descrição, inclusive, que a comunidade CRO já foi mencionada algumas vezes Exatamente. aqui no nosso podcast, né? Foi uma nem duas, foram mais de 3. Ou seja, corre na descrição
entra na comunidade e aprende. Pô, vai no CRO Summit no Google, estarei lá junto com a Tassiana. Lucian com certeza estará lá junto. E Sim. mais um monte de gente trocando ideia, debatendo, conversando, falando. Vai ser uma honra. Eu vou fazer um bagulho ao vivaço lá. Inventou mais Sem uma slide. viagem pra mim, né? Inventei, pô. Entendi. Eu vou sozinho? Entendi. Porra, tu vai junto, cara. Bom. Aí eu chego lá, todo mundo... Os populares, quando eu chego, ficam clamando. Cadê o Diamond? Veio um cara inglês uma vez e chegou pra mim. Where's Diamond? Eu falei, pô, não é possível. Os populares clamam pelo cara e o cara não vai estar. Tá maluco. Mas a gente não tá sozinho. Não. Pra esse podcast, nós não estamos sozinhos. E além da Tassiana Serafim, nós temos... Felipe do Prado Trash. Aí, eu sei o nome completo do cara, é muita moral. Olá! E aí, rapaziada, tudo bem? E aí, doutor, seja bem-vindo. Tudo ótimo. Se apresenta pra rapaz aí, meu camarada. Inicialmente, prazer estar aqui com vocês, que eu já disse, né? Vocês são meus mentores aí quando eu virei pro digital, então, né, só me apresentando, né? Meu nome é Felipe, eu sou gerente aqui de e-commerce, canais digitais e CRO na Cogna, né? Cogna Educação, que é uma indústria aí da indústria de educação, basicamente, né? Então a gente trabalha com. Eu sou toda a frente de canais digitais para graduação, tá, Gustavo? Então a gente está aí com um desafio bom de personalização bem forte também. Pô, Maravilha. o cara, ele é humilde, tá? O cara tem passagem pela Claro, sem parar, e faz isso sem parar há muito tempo, é claro. Que louco. Que louco. Olha o que ele fez, olha o que ele... Seja bem-vindo, meu camarada. Vamos trocar Obrigado, essa pessoal. ideia aqui, ó. Eu Prazerzaço estar aqui com vou... vocês. Prazer é nosso, tá maluco? Eu vou fazendo ping-pong, então para não ficar aquela bola quicando quem vai falar, eu vou endereçar a palavra para alguém e a gente vai trocando e você complementa depois, beleza? Então para começar aqui, eu vou começar pela Tassi e a gente vai, lógico, ladies first aqui. Eu queria que você falasse, Tassi, explicasse pra galera duas coisas num só, tá? O que de fato significa personalização no contexto aí do que a gente tá falando de marketing, análise de dados e afins, e qual a diferença dessa porra pra teste AB? Legal. Bacana. Vou trazer um pouco da minha percepção. O que eu compreendo como personalização é uma adaptação ali da experiência do usuário. E para isso a gente usa a questão dos dados e também tanto qualitativos quanto quantitativos. E aí, falando um pouco sobre a diferença disso com relação ao teste AB, eles são complementares, na verdade, mas existe aí algumas nuances, né? A primeira, de segmentação, quando a gente pensa em segmentação, a gente está dividindo públicos. Então, a gente não está ali se preocupando se os públicos, as pessoas individuais dentro desse público. A gente vê as características. Quando a gente pensa em personalização, aí a gente vai mais a fundo pensando no indivíduo por si. Então, essas são as diferenças, e aí complementa com o teste AB, que na verdade pensa mais no tráfego, no split, né, na divisão do tráfego, independente de quem sejam as audiências. Eu acho que isso define bem ali quais são as diferenças entre esses três pontos, né, que a gente acaba às vezes confundindo, às vezes tendo um pouco de dúvida com relação à interpretação. Então, essa é um pouco da minha perspectiva com relação à personalização e as diferenças entre si. E você, Filipão, o que é personalização e qual a diferença disso para teste AB, para nossa audiência começar aprendendo sobre isso? Boa. Cara, eu acho que a personalização, muitas vezes, né, a gente lembra lá do Optimize, né, que a gente tinha lá, fazia um teste AB, deu certo, personalizava, né, então eu tenho muito essa visão, né, normalmente você vai para um tráfego de 100% da audiência, você faz essa personalização. E aí, o que eu tenho visto hoje muito, que a personalização, ela vai para um nível a mais, né, que ela vai além de um produto pós-teste AB. Ela entra para uma linha de uma CDP, né, que é o Custom Marketing Platform lá, que é aquela parte de entender o usuário e customizar a audiência e melhorar a jornada do usuário, tá? Então, acho que para mim tem aqui um olhar muito de entender o usuário e fazer com que ele converta, né? Seja na transação ou seja no engajamento para a próxima etapa, tá? Então, eu tenho um pouco esse olhar. Então, o teste AB basicamente é aquela visão de você splitar o teste, né? Fazer o teste AB e a outra personalização é quando você sobe para 100%, né? Então, da tua audiência, aquela jornada nova pós um teste ou pós alguma hipótese que você está trabalhando. Eu ainda acho que existe outro exemplo aqui de personalização e vale a galera da audiência ouvir e refletir sobre, né?
Por exemplo, para mim, o maior e-commerce que existe no mundo é a Amazon, sempre foi case e referência de muita coisa que a gente faz no e-commerce. Não tô falando de produto, mas tecnicamente, né? A gente sempre falou, a Amazon sempre carregou rápido, a gente sempre falou que a Amazon é feia pra caralho, mas vende, mas ela é usual. E existe um conceito que eu vejo, nem conceito, a personalização na prática eu vejo muito acontecer na Amazon, né? Cara, eu nunca estou deslogado da Amazon, estou sempre logado na Amazon. Se eu fiz um carrinho na Amazon na sexta-feira. Se eu abrir agora a Amazon, meu carrinho tá lá, com os produtos que eu botei no carrinho, e ele vai automaticamente na home botar um ou dois banners assim de algo que ele vendeu para a indústria, por exemplo, assista o filme tal que acabou de sair do cinema na Amazon Prime e tal, uma coisa do tipo, e depois disso, cara, é só uma personalização da minha experiência com a Amazon para que eu volte a converter. Então eu vou chegar lá, vai estar seus últimos produtos buscados, os produtos que você se apaixonou, os livros que têm relação com o que você comprou, a home inteira da Amazon vai ser a personalização dos meus dados de navegação e tudo que eu fiz lá dentro, para que a home seja diferente para a Tassiana, que seja diferente para o Felipe, que seja diferente para o Luciano. E eu vejo que hoje a gente tem no Brasil outros e-commerce gigantes, e eu não posso deixar de mencionar o Mercado Livre aqui, que apesar de não ser brasileiro, ser argentino, tá com sede toda aqui, que também faz muito bem isso, mas vários outros e-commerce não fazem. Você entra na home de e-commerce gigantes e a home é igual para geral, apesar dele ter meus dados, eu estar logado, ele ter noção disso. Eu queria que vocês trouxessem, por exemplo, acho que nesse exemplo do que a gente tangibiliza um pouco mais até para a audiência de personalização, que vocês falassem um pouco mais sobre, cara, quais são os tipos de dados essenciais para a gente criar, de fato, essas experiências personalizadas. E aí, começando por você, Filipão. Cara, assim, eu acho que trazendo um pouco, meu histórico de carreira aqui é dentro de serviço, né? Então, vim de telecom, depois fui trabalhar ali na Sem Parar com meio de pagamento e hoje eu estou dentro da Cogna, né? Então, assim, eu acho que, cara, um ponto para mim que é fundamental, de fato, é entender o teu usuário no micro detalhe, né? Então, hoje, por exemplo, lá na Sem Parar, eu sabia, por exemplo, que o cara era um aluno, né? Se esse cara era um cliente já recorrente. Adianta para ele ofertar, por exemplo, um curso, uma tag nova? Não, cara. Então, o que eu posso fazer para aumentar cross-selling desse cara, né? Então, assim, eu tenho muito um olhar, Gustavo, que, cara, pra gente ter uma personalização robusta, bicho, a gente precisa, de fato, entender as clusterizações da nossa audiência, né? E aí eu acho que tem um fato que é, poxa, baseado ali no page view, do disparo, de comportamento do usuário. Pô, o cara já acessou o meu checkout, não acessou. Se ele acessou, pô, qual que é a experiência que eu dou para ele, né? Eu entendo, todos os gatilhos para mim são importantes para a gente poder fazer com que esse cara converta, né? E a conversão é muito, não necessariamente é só a transação, né, cara? Também tem um olhar ali da conversão, de o cara ir pro próximo step, garantir com que o cara tenha uma jornada contínua, né? Perfeito. Pode complementar aí, Tassi. Eu gostei muito do exemplo que você trouxe com relação à Amazon, também é uma das minhas preferidas, e justamente porque ela pensa na questão do usuário em si, não somente de um público-alvo. Então, esse grau de personalização, de entender qual a necessidade, é fundamental. E aí eu penso muito da minha experiência com e-commerce também. Trabalhei em muitos e-commerces e penso, existem vários SKUs, né? Então, existe sempre aquele momento de o que nós vamos ofertar, o que nós vamos colocar dentro de uma jornada para o usuário que possa ser do interesse. Isso só pode ser respondido através dos dados e, de fato, personalizando, porque imagina o volume de tantos produtos, tantas opções dentro disso que o usuário vai escolher. Então, essa condição que eles têm de personalizar, mostrando na home, eu gosto muito, fica ali tudo que eu já percebi, tudo que eu naveguei, e indicações. Então, além de verem o que eu já vi, o que eu tenho interesse, eles ainda colocam o que eles recomendam com base naquilo que eu tenho interesse. Então, eles vão entendendo do meu gosto e aí, através disso, me recomendando coisas. Então, eu vejo que até um passo maior do que o teste AB, porque o teste AB ele está validando uma hipótese, sendo que ali ele já está sendo consultivo, já entregando o que de fato faz sentido para mim, de acordo com a minha navegação. O Fê comentou sobre essa questão de entender se o usuário é recorrente, se o usuário já tem ali, já tem um histórico, eu acho que esse é um primeiro ponto. Tem questões que eu vejo que se perdem dentro do contexto dos negócios, onde as pessoas, por exemplo, ofertam cupons para clientes que talvez comprariam sem ter um cupom em si.
Então, entender ali o cliente em si, os desejos, as necessidades, fazem também com que a gente não perca dinheiro, né? Colocando todo mundo um cupom, sendo que eu não preciso, de repente é um cliente aí, análises de RFM podem ajudar com isso, de entender a propensão e eu direcionar essas ações. A comunicação também, acredito que é essencial para cada tipo de pessoa e conseguir com isso converter melhor, né? Então, esse também é um aspecto que eu colocaria também, de entender o comportamento de cada um, a propensão de cada um, e através disso construir as suas narrativas de marketing para personalizar as jornadas. Até engasguei aqui. Gustavo, se me permite um complemento assim, Por cara, eu tenho favor, uma, pô. eu tenho uma máxima comigo que é mais difícil que vender é reter, né? Então, quando eu falo isso, cara, então, por exemplo, né? Então, pegando ali um contexto de banda larga, por exemplo. Cara, pô, eu faço um canhão, né? Porque o marketing na época era era para muitos, né? E hoje o marketing é pro Gustavo, é pro Lucian, é pra Tassi, né? Isso pra mim que eu acho que é a grande mudança, né? Então, assim, cara, eu acho que tem esse ponto pra mim é o big change que a gente tem pra gente olhar a personalização, né? Que o marketing hoje ele não é um N para todo mundo. Hoje eu falo ali de MMM, falo de, pô, de jornadas personalizadas, mas está muito relacionado a isso, né? Porque hoje mais fácil, mais difícil que vender, bicho, é reter o cara na tua base, né? Então, certamente, um cara que está na tua base, que hoje paga R$ 99 e tu tá fazendo uma campanha de mar aberto por 89, você não quer que esse cara seja impactado, né? Você tem perda de receita, então acho que tem complementando aqui o que minha amiga Tassi trouxe, tá? Acho que é bem importante. Quer trazer um comentário, Luciano? Porque o Felipe e a Tassi tocaram em duas coisas que tu fala há 10 anos, pô. Sim, E eu sim. lembro aqui, sabe o que é? Só levantar a bola pra ele, pra dar uma moralzinha pro cara, né? Número um que ele fala há 10 anos ou mais, ele fala assim, não, pô, pra mim, e-commerce não tinha que ter nem banner. Tinha que ter só, meu irmão, a busca Campo de busca. e entendimento de personalização. Aí vem a Amazon e fala, Luciano, tu tem Alexa em casa? Porque eu te ouvi. Eu E tenho- aí... E dois que ele fala, pô, vocês que falam aí, que não é mais marketing um pra mim, é marketing um pra um. Exatamente. Que é isso, tá vendo como eu te ouço, cara? É isso aí. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas eu fico pensando, vocês falaram aí sobre esse lance de personalização e eu fiquei viajando aqui sobre, cara, por que que a gente não tem essa porra nos e-commerce brasileiros, sacou? Por que que a gente tem que ficar fazendo penduricalho, gambiarra pra poder conseguir criar uma camada de personalização dos produtos, por exemplo, para os e-commerce? Eu não sei se vocês concordam, mas eu acho que tem um problema muito direto, porque se você for parar pra pensar, todas essas empresas que você citou, Mercado Livre enfim, acho que eu pelo menos conheço que fazem Amazon, que tem uma puta camada de personalização, todas elas têm uma coisa em comum e eu não sei se vocês compartilham essa mesma ideia, que é, elas desenvolveram a porra do próprio e-commerce. Elas têm acesso à construção da aplicação num nível que eu consigo criar essa estrutura de maneira escalável sem impactar performance e conseguindo tratar isso da melhor maneira possível. Quando no mercado brasileiro, a gente não tem isso. A maioria dos e-commerce brasileiros estão atrelados a uma plataforma que tira completamente o... E não algo ruim, não é algo ruim que eu quero dizer que a plataforma está fazendo, mas é porque para você poder conseguir talvez chegar nesse nível, a gente talvez tenha que pensar em, cara, talvez eu tenha que ter um e-commerce próprio para poder conseguir criar e clusterizar isso. Eu não consigo imaginar um cenário sem fazer gambiarra que a gente vai conseguir ter algo parecido sequer com o que a Amazon faz, sacou? Aí eu queria levantar essa bola só para vocês falarem o que vocês quiserem aí. Cara, me permite que acho que esse negócio é um negócio que eu gosto muito, assim, e é uma discussão e adoro, porque dentro da minha estrutura hoje, né, eu tô aqui como gerente aqui da frente de canais digitais, então eu tenho muito esse olhar de todos os canais, eu não sou tecnologia, eu não sou mídia, eu tô no meio, né, então tô nesse fogo aqui tentando fazer com que a coisa aconteça. Tá E no um fogo ponto que a cruzado gente fudido, tá no tá? fogo cruzado ferrado, cara, E ferrado. trazendo aqui um exemplinho de CS, tu tá tipo num pull day, tá ligado? Já nasce isso. atirando. Já tá tirando, exatamente, cara. Então, e o Bernardo lá no cangote. E aí, o resultado, né? Então, cara, isso é muito legal, né? Porque a gente hoje tem eu até comentei no início ali errado, mas é uma MDP ou uma CDP, que é o Customer Data Platform ou Market Data Platform, onde a gente consegue, via um arquiteto lá, a gente fazer essas personalizações, né? Que é mais evoluído do que um Optimize ou qualquer ferramenta de teste AB, porque você traz dados offline nessa história, né? Então você tem dados ali, pô, que você tenta fazer match, tem um monte de coisa.
E aí, cara, um ponto que eu acho que é animal, assim, ao mesmo tempo que você começa a acelerar essas, pô, vou criar 10 audiências diferentes para fazer 10 personalizações. E aí eu só te falo assim, e como tá o teu page speed? E como está o teu tempo de carregamento, porque isso é uma camada que está lá no GTM rodando, né? Tem o tal do Flickr, aí depois até o Luciano pode falar mais sobre esse tempo de carregamento que a experiência dele nem sempre é nativa. E com certeza a Amazon, Mercado Livre, conseguem fazer porque estão na camada do CMS, né? Tá ali na estrutura do produto, né? Então, cara, esse também, pô, fico feliz de ouvir isso do Luciano, porque modéstia à parte é um pouco da estratégia que a gente está pensando aqui, cara. Assim, é bom ter uma CDP, ajuda para conectar CRM, conectar outras frentes, mas às vezes para personalização on-site ali eu tenho um pouco de preocupação olhando como um chapter ali de page speed, tempo de carregamento, experiência do Uhum. usuário. Faz sentido, Luciano? Aí É. acho que é um O, ponto o nível de importante, né? personalização do seu site não pode impactar outras pontas, sacou? Porque você aumenta page speed, você diminui posicionamento médio de orgânico, você diminui a taxa de conversão, porque você está criando uma fricção de carregamento logo no carregamento. Você tem o lance do Flickr, que é um ponto interessante, né? O navegador ele vai renderizar o documento HTML de cima para baixo, para esquerda, para direita. Da esquerda para a direita, né? É a maneira com que a gente lê, né? Então ele vai interpretando linha a linha e vai tratando isso. E aí é um pouco dessas ferramentas de personalização e a minha sincera crítica, porque assim, e os caras não tem meio o que fazer também, tá ligado? Os caras estão vendendo a ferramenta. Quando a personalização, talvez numa camada nível Amazon, ela tá no pré-processamento dos dados, ela tá no back-end. Perfeito. E aí o usuário, ele tem um nível de personalização sem impacto algum no processo dele de utilização da plataforma. E aí não tem o que fazer, sacou? Infelizmente, nós aqui no Brasil, a gente não chegou num cenário onde, cara, vamos. Eu tô tentando não evitar falar nome de empresa, mas tipo assim, vamos pensar em empresa XPTO grande pra caralho. E aí o cara chegaram e falou assim: pô, o que a gente vai fazer para poder levar o nosso negócio pro ambiente digital, né? Acho que isso aconteceu muito nessa fase, onde os e-commerces saíram de uma loja física e se tornaram e-commerce, ou precisamos criar um canal digital. E aí a decisão dos caras foi contratar uma plataforma, porque eles não tinham expertise, porque não tinha time, porque ia custar caro e o caralho. E aí a gente perdeu tudo isso, porque você depende de uma VTEX, você depende de uma VNDA, você depende de uma WBuy, criar algo dentro da plataforma dela que seja possível personalizar o usuário nesse nível que a Amazon tem para a gente poder conseguir ter isso. E aí a minha sensação é que às vezes a gente olha assim as notícias lá de fora e a gente acaba entendendo, poxa, pô, como que os filha das putas americanos estão tão na frente da gente, né? Como que a Europa tá tão na frente da gente? E aí a máxima é a que eu sempre falo, se o Pica-Pau tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido. Porque o problema do porquê a gente não tem uma plataforma de personalização ou que isso não está embutido diretamente dentro da plataforma de e-commerce é porque não foi considerado no escopo do projeto mesmo. E aí é foda, agora é só com gambiarra e a gente vai ter que viver assim, porque a gente chegou num estágio onde agora não dá mais para construir isso, porque ninguém vai querer financiar e em nenhum momento isso vai ser uma prioridade para as plataformas de e-commerce, sacou? Sei lá. Eu tenho uma opinião contrária sobre isso, que eu já trago, mas antes quero ouvir a Tássia aí sobre a opinião dela disso tudo também. Legal. Quando o Luciano comentou dessa questão, dessa relação do que hoje é o e-commerce e esse problema com plataformas, foi tudo que eu vivi durante muitos anos, porque já existiam as plataformas e elas não se preocupavam exatamente com essa questão de personalização. E não era contido a questão de quem estava ali à frente de pensar, poxa, vou colocar dentro do projeto uma ferramenta para personalizar. Então, vai muito da questão das pessoas não priorizarem. Eu acho que até, vocês acabaram completando o que eu ia expor aqui, que é a priorização disso. Então, o que hoje é, por exemplo, uma homepage, é uma briga muito mais no sentido comercial de espaços, para que possa ter retorno financeiro, e aí entra naquela máxima que vocês já discutiram milhares de vezes sobre a questão dos banners que não convertem.
é puro continuar a perpetuar uma cultura que já existe, que a gente sabe que não funciona, mas que é mais fácil pelo nível das entregas das ferramentas que tem hoje. Então, tudo fica muito engessado. Se a gente for falar assim, quando a gente leva em questão de CRO, né, puxando um pouco para CRO, olha, tá performando ruim, até os aspectos que o Felipe falou, do page speed, em questão de melhorias, não tem o que fazer, é tudo engessado, é daquela forma e acaba sendo a única opção que eles têm. Então, já que a síndrome da Gabriela é sempre assim, sempre foi assim, sempre vai continuar assim. Então, eu vejo que é uma questão estrutural, e aí até o Luciano falou sobre a questão lá fora, né? É prioridades, é prioridade. Se você tem um time interno que, de fato, vai conseguir fazer aquelas mudanças, as coisas com certeza vão estar em um outro nível, que é o que a gente vê de experiência de Mercado Livre e Amazon. Então, é muito do que, chovendo molhado, que eu tenho para falar aqui, tá? A mesma condição aí que o Luciano trouxe. Eu vou fazer 2 provocações aqui sobre este tema ainda. Boa. Mas antes, a gente tem que ir rapidinho pros reclames do Plim Plim. Pô, você estava achando que essa porra aqui era de graça? Sacanagem. Tá de Tem brinquedo, 2 né? filhos pra pagar a escola, meu chapa. Pô, tá maluco, Luciano. Qual é o melhor amigo das analíticas e analíticos de plantão para fazer performance, análise de dados, personalização? Coffee Mais muito forte, meu parceiro. Tem Drip Coffee, café em grão e café em cápsula. Então, aqui na descrição tem um link com carinho, com afago, com um abraço e um desconto. Só você clicar ali e garantir, beleza? Que sempre tá rolando uma promoção. Melhor amigo da galera que tá analisando. Ó, Inclusive, se vocês forem ver, vou fazer de novo porque a gente tá gravando. Foda-se. Bota aí na panorâmica. Vê se tem essa porra aqui, algum arara. Roubei tudo pra minha casa. É isso. e ó, Thiagão muito forte, tá? Trouxe as canequinhas novas da Coffee Sim. Mais aqui, ó, pra gente, que são esculacho. Muito Todos os obrigado. aparatos pro seu café de Playboy. Muito maneiro e muito gostoso. Muito bom. Animal, Voltando hein? então. Vou estar com o Thiago amanhã, já quero minha caneca também. Já avisa ele que a gente fez mó jabá. Vou falar. Mas, Adorei o jabá. agora, depois dos reclames do Plim Plim, Uhum. a gente volta aqui pra falar sobre o tema que a gente estava discutindo. Por que não tem nas plataformas nativo personalização? Boa, eu vou dar meus 2 centavos sobre isso. O primeiro centavo é que, na minha visão, algumas plataformas hoje que são consideradas mais plataformas de middle market, Uhum. elas começaram a pensar nisso. Uhum. Mas as robustas, que aí a gente tá falando de algumas aí, né, que a gente galera sabe, já entendeu. elas estão preocupadas, cara, e cada vez que elas lançam uma nova versão, as funcionalidades que elas têm são segurança, velocidade e você conectar em marketplace. Ponto. O que melhoramos? Segurança, velocidade, conectar em marketplace. Não, atualizou a versão 3.9. Segurança, não sei o quê. Então eu acho que a galera de produto tá focada só em uma parada, mané. Velocidade, Uhum. segurança e marketplace, tá ligado? E acho que eles não estão vendo o que a plataforma tem que ter para conseguir ajudar o seu cliente, que é o lojista, Uhum. a melhorar a experiência dele no site. Boa? Essa é uma visão que eu tenho. Acho que elas são muito preocupadas muito à esquerda da tecnologia e pouco no meio entre tecnologia e negócio. O meu segundo centavo Uhum. sobre isso é que as pessoas que fazem personalização não sabem explicar o retorno que essa porra dá. Então, como é que eu chego na área e falo, temos que fazer personalização? A galera fala, por quê? Quanto que isso traz de retorno? O que isso traz de resultado? Eu fiz, e aí? O que isso gerou de incrementalidade? Isso gerou o quê? O que eu perdi com isso? As pessoas não sabem vender isso. Então acaba que as empresas que a gente está falando aqui são empresas que estão jogando um jogo que é ou eu inovo ou eu paro. E aí nesse inova ou paro, ela inova e lança a Amazon Prime. Ela inova e lança a Alexa. Ela inova e melhora a personalização. Ela inova e faz Kindle Unlimited. Ela inova e faz, sacou? Ela inova e entrega teu produto em 24 horas. Ela vai inovando em todos os setores do e-commerce porque ela está num cenário onde ela inova ou ela para. Ela não pode esperar alguém inovar e copiar, sacou? É isso. Então, na minha visão, tem esses 2 lados. O lado número 1, onde a galera de produto das plataformas, principalmente as big, não as middle, porque eu acho que as middles têm isso e tentam se preocupar, até mesmo que são lojistas menores, então qualquer 0,01 que aumentar de conversão é muito dinheiro para essa galera. Elas estão preocupadas nisso, mas as gigantes não estão.
preocupados em outros lados só. E 2, a galera não sabe vender o que a personalização é e o retorno que isso dá. E aí eu levanto essa bola agora para Tassi e Felipe comentarem. Como é que a gente mostra o retorno que uma personalização do site gera para o nosso negócio? Uma das formas é o próprio teste AB. Então, fazer um teste AB de públicos que estão personalizados e que não estão, já é uma forma de você mostrar todo o potencial que tem personalizar. Vou comentar um case de um e-commerce, não vou citar nomes aqui, mas foi algo que a gente justamente fez para entender quanto nós tínhamos de melhorias nos KPIs, e aí não necessariamente você vai ter um reflexo só em venda. Dependendo da etapa que você estiver na jornada, tem outros, as microconversões, né? O Lu comenta muito sobre isso, que a gente consegue visualizar. Então, a gente começou muito com essa questão de vamos fazer uma personalização com públicos que estão fazendo login, e aí a gente fazia essa interação através de eventos. A gente fazia também não vou falar nome de ferramentas, porque não estou sendo patrocinada, não vou fazer jabá, mas a gente fazia justamente teste AB, entendendo se aquele público que nós estávamos fazendo a personalização, qual era a qualidade da sessão que nós tínhamos, então as métricas de quanto tempo a pessoa passava, as pessoas passavam na nossa página, quanto nós conseguíamos levar para a próxima etapa do funil e até de fato a conversão, mais entendendo, né, que a gente não estava tão próximo ali do funil. Então, ações como essa a gente conseguia mostrar a relevância de algo que não está sendo personalizado para algo que está. Então, a gente também fez, assim como o Felipe trouxe, essas questões de demonstrar ali cupom só para públicos segmentados, comunicação. Então, ali na barra do e-commerce que a gente fala de frete gratuito, por exemplo, nem todos os estados têm fretes gratuitos, né? Tem estados que é um absurdo e acaba não tendo um diferencial competitivo. Então, vamos fazer testes a partir daí, entendendo como essa personalização causa impacto num teste AB. E isso mostrava, né, o quanto de ganho nós tínhamos, e aí a gente ia para os outros times e provocava para que a gente pudesse fazer cada vez mais personalizações. Então, isso é de uma forma assim muito, muito tranquilo, assim, são coisas muito simples de se fazer, qualquer e-commerce pode fazer, e que de fato já traz um resultado muito expressivo. E era nessa linha que eu uso muito para convencer os stakeholders, assim, quem está comigo nos projetos, testando, mostrando os ganhos que a gente está tendo. Então, a partir daí, as pessoas vão ficando mais motivadas a fazer cada vez mais personalizações. E aí existem vários tipos, principalmente dentro do e-commerce. Aí vou sair um pouco do e-commerce, quando eu trabalhei em B2B, a gente tinha alguns públicos, segmentos, e aí a gente tinha segmento agro, segmento de indústria, a comunicação diferenciada também, não ser algo específico para todos. Aliás, não ser algo abrangente que fosse igual para todos. Então, a gente começava a segmentar. A partir daí, fui mostrando também para todos os stakeholders envolvidos ali, a turma que estava envolvida. Gente, olha o ganho que a gente está tendo, porque é investimento de tempo você parar para pensar em considerar as dores daquele público, as dores daquelas pessoas. Então, a partir daí, mostrar o ganho que se tinha, o retorno de fato no investimento, fazia todo sentido e isso ia conquistando e abrindo caminhos para que a gente pudesse levar para outros times também. Isso fez com que eu conseguisse ali o apoio dos times de produtos, times de marketing. Então, cada vez mais a gente começava a rodar comunicações, personalizações a partir disso. Boa. Muito bom. Acho que também do meu lado aqui, eu acho que primeiro ponto a gente precisa entender que a nossa audiência não é igual para tudo, né? Então, o cara que acessa direto um checkout, o cara que vai direto para um barra inscrição aqui, ou vai para uma loja online, e o cara que vai para home, a experiência dela tem que ser diferente. Ou o cara que vai numa PDP, por exemplo, é outro contexto, né? Eu acho que a forma de a gente mostrar é a gente parar de olhar a taxa de conversão global, que é justamente, pô, tive tanta sessão e inscrevi tanto. Cara, vamos parar de olhar isso. Eu acho que a grande mudança e aí eu conecto um pouco, é um olhar que eu tenho também dessa microconversão, né? Que é, poxa, como que tá o meu acesso direto na PDP? Qual que é a taxa de conversão desse cara? Né? Hoje, por exemplo, um dos grandes cases que a gente tem aqui, que a gente gosta bastante, é o cara acessa uma página de curso, eu acompanho esse cara até ele finalizar esse curso, né? Então o cara vai para uma home, vai para uma vitrine, cara, eu tento puxar esse cara para
para fechar em cima desse negócio, tá? Então, eu acho que a forma de mostrar, para mim, principal, e aí olhando para o executivo, cara, para de olhar a taxa global. Vamos olhar a taxa de microconversões, porque aí a gente vai ter os gatilhos que a gente precisa, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma audiência que me entrega 80% do tráfego, porque a mídia joga totalmente na inscrição, cara, vamos focar lá. Não vamos focar o cara na home, né? Então, aí eu acho que tem uma ferramenta. Eu, particularmente, estou gostando muito do GA4 para me ajudar a entender e olhar esses clusters de audiências, tá? Que eu acho que é bem legal. Eu acho que de forma resumida aí, então a Tassi falou bem de case. Eu acho que o meu case aqui seria essa visão do PDP, que é a página de curso e essa experiência diferente. Eu acho que o grande olhar é para de olhar a taxa de conversão global ali do GA e vamos olhar a taxa de conversão por segmento, né? Mais detalhado, para a gente entender onde estão de fato as grandes oportunidades, né, Gu? Pô, perfeito. Eu ia trazer mais um ponto sobre isso, e aí eu vou fazer um jabá gratuito para uma ferramenta só aqui. Uhum. Não tá pagando porra nenhuma. Quando é bom, foda-se, tá É, tudo bem. vou fazer Eu vou aqui. pegar esse dinheiro deles, pode falar aí. Em algum Vou momento. fazer esse jabazinho aqui e vou levantar a bola da gente discutir outra parte aqui. Mas vamos lá. Cara, toda vez que. Na verdade, o jabá que eu vou fazer se conecta à minha pergunta aqui. Mas muitas vezes a gente vê em sites aqueles modais, né? Quem comprou, comprou também. Quem viu, viu também, né? E muitas vezes isso aí é baseado em dados de fato. Dados de todo mundo junto, ou de quem chegou naquela página e comprou um produto em conjunto e tal. Cara, nunca na minha história, quando eu perguntava isso pros outros, eu tinha uma resposta correta, que era: qual o resultado que essa porra dá? Porque isso não é uma personalização one-on-one, mas é uma personalização no sentido de gerar para você um cross-sell, upsell, ou gerar para você uma potencial perda que você estaria tendo de conversão, uma recuperação de conversão. Só que, cara, todas as empresas que eu conheci que tinham ferramentas disso, elas não davam dados para lugar nenhum, era baseado em page view e foda-se. E ao mesmo tempo a galera não sabia qual o retorno que isso dava. E a ferramenta te cobrava em page view. Então, irmão, se tu não soubesse medir o ROAS dessa porra, é coisa de maluco. Cara, e recentemente, uma empresa que a gente testou de personalização nesse sentido de vitrine, que era a Beyondly, e ela faz uma parada que aí eu achei do caralho. Ela tem o dashboard pra você ver e mexer, só que ela joga os eventos de vitrine pro GA4 e tu mede lá, mano. Então lá você consegue medir banner, impressão, clique, CTR, adicionar ao carrinho. Lá você consegue medir se o modal tal teve clique, impressão, CTR, essa porra. Ou seja, o resultado da ferramenta não é medido por eles. Eles jogam os eventos pro teu GA e você vê essa porra no teu GA. E aí isso torna mais fácil de você medir isso, né? Não só Porque, fácil, pô, transparência, sacou? Transparência. E é mais fácil. Ah, mas aí isso se conecta à minha grande pergunta aqui, que é: por que que as pessoas não medem essa porra corretamente? Ou por que que elas não medem? Qual o medo que as pessoas têm de medir essas coisas? Ou por que que elas medem talvez errado isso? E conectando em como que a gente consegue usar o GA e outras ferramentas para entender esse comportamento do nosso usuário e medir isso. Ah, isso é legal demais, assim, eu acho que está muito voltado para documentação, o famoso tag book, né? As boas práticas de Você tá aplicação. chorando aqui agora, tá? Você tá chorando porque é a alegria dele, né? Quando tem todas as coisas certinhas, né? Eu acho que quando a gente fez o plano aqui dentro da minha estrutura, cara, a gente falou assim, eu vou nascer completamente dentro das regras ali que a gente tem de eventos. Eu não vou, porque era uma premissa. Porque a gente tinha uma grande variação quando a gente olhava a plataforma, né? Plataforma que a gente usa ali, a nossa CDP, e olhava para as audiências do GA. Só que eu sempre falava assim, cara, a minha verdade é o GA, né? Pelo menos dentro do que eu tenho aqui, que eu tenho que justificar o resultado, fica mais fácil. Então aqui, cara, eu acho que o grande ponto, Gustavo e Luciano, é, cara, a gente tem que ter documentação para tudo, né? Então, documentação e com qualidade, né? Eu acho que não foge, por exemplo, nesse que você comentou, desse banner, vai subir um pop-up ali. Cara, esse pop-up tem que disparar um page view, né? E você tem que ter depois um evento de clique, né? Então, assim, para mim é muito esse olhar, tá, cara? Assim, é documentação para mim. E eu acho que na era do AI aí, cara, a gente precisa muito documentar tudo, né, cara? E tá muito alinhado com WA, tá? Para mim é muito esse olhar. Documentação e criar uma rotina de medir, né, Tassi? Rotina, perfeito.
Exato, eu ia concordar com o Felipe, porque eu vejo que as pessoas, elas não se empenham na comunicação, principalmente, em ter conceitos bem definidos. Então, às vezes, a pessoa entende por um conceito determinado, o que na verdade é outro. Então, ela está mensurando, acreditando e interpretando naquele conceito padrão que ela tem, sem comunicar aos demais que podem estar analisando as mesmas coisas. Então, uma coisa que eu achei muito bacana, e eu vou colocar aqui 2 nomes, esses eu vou falar com todo prazer, foram pessoas que eu trabalhei e que fizeram isso muito bem, que foi o Hercílio, das Casas Bahia, e o Igor, que basicamente é balizar todo o conhecimento ali que eles, né, eram responsáveis pelo time de WA e expandir esse conhecimento para os times de produto, para os outros times de marketing, então todo mundo falava a mesma coisa, todo mundo estava calibrado ali nos conceitos e interpretações adequadas ao que de fato era, sabe? Então, eu acho que tem que ter mais essa cultura, acredito que essa cultura de compartilhar conhecimento, de estar próximo, entendendo o que de fato é aquele dado, porque se você não interpretar, o dado é só um número, se você não tiver uma interpretação correta, não funciona de nada. E aí, outras ferramentas, né? Você comentou do GA, mas outras ferramentas que apoiam também a fazer análises, entendendo comportamentos e aplicando personalizações, também são as de fórum mais qualitativos, né? Eu gosto muito do Hotjar, gosto muito do Clarity, para pesquisa, para entender ali a navegação. Recentemente eu descobri a Full Story, que também eu estou gostando bastante, estou aprendendo mais sobre a ferramenta. Ela junta o melhor dos mundos entre GA4 e um Hotjar da vida. Então, ela tem as questões de gravações de tela, todo o fluxo do usuário e os dados também. Então, acaba sendo uma ferramenta completa que atende esses 2 níveis. Então, essas ferramentas podem possibilitar, e desde que também estejamos todos alinhados em conceitos, para que as análises de fato possam levar a esse nível de vamos dar o segundo passo e vamos personalizar com base naquilo que nós identificamos que é uma boa estratégia. Então, eu traria essas ferramentas aí, como você perguntou, em quais podem ser utilizadas. Oi, sabe, Luciano? Tava pensando aqui, a gente tem mais algumas outras perguntinhas pra fazer pra galera, que são perguntas de como fazer isso na prática, e aí começa a porrada a comer também aqui, né? Só que a Tassi levantou uma bola que ela falou das ferramentas, ela falou sobre você personalizar essas informações e conseguir, você e o Felipe falaram, o marketing 1 para 1 aqui, e a gente conseguiu organizar e documentar isso, né? E eu não sei se vocês estão ligados aí, mas, cara, existe um problema, uma dor muito forte que existe de mercado quando a gente faz viagem a trabalho, não sei se vocês sabem disso, que é uma dor forte, chamada pegar nota de almoço, nota de jantar, e você salvar as notas todas para depois subir, o que muitas vezes nos sistemas das empresas que estão lá em 1960 são planilhas de Excel ou e-mails para você tirar foto dessas porras. Se tu perdeu, já era. E, cara, a gente tem hoje um parceiro aqui do podcast que a gente usa há 2 anos, que é a OnFly, que permite justamente você criar centros de custos diferentes, cartões diferentes para cada pessoa, definir qual o limite de valor que a pessoa tem, e você consegue, como empresa, determinar, inclusive, que a pessoa não pode ter na nota cerveja. E se tiver cerveja ali, a pessoa vai subir a nota com o valor descontado de cerveja, porque ela tem que pagar a cerveja por fora. Você pode emitir para não aceitar o cartão, permitir que o cartão não seja aceito em determinados estabelecimentos, o que facilita muito a gestão ali das empresas quanto a isso. Mas, do outro lado, a gente que está ali também viajando, é uma merda tu pegar 270 notas da tua viagem e subir na mão uma a uma em cada sistema. E aí o Fly dá a moral pra gente aqui, porque tu aponta a câmera pro QR Code da nota, ele abre um Fly, você só bota o centro de custo, diz qual era o motivo, deu salvo, tá no teu app, tá salvo. Luciano, salva a tua vida, né? Porque o que tu já perdeu de notinha é sacanagem. Eu odiava cadastrar a porra da nota, eu vou ser muito sincero, e não cadastrava. Não quero reembolso. Já cheguei no cenário onde eu não quero reembolso. Sacou? Quero que você foda, deixa essa porra esse dinheiro aí. E aí a OnFly resolve esse problema, mas não só esse, resolve outros também, como por exemplo, a gente trabalhando com personalização teste AB, a gente tem que lidar com uma porrada de ferramenta. Isso. Então, pô, ela também funciona como um cartão
pré-pago, onde teu time pode deixar o budget ali, você como gestor pode deixar um budget ali pra galera poder conseguir fazer teste de compra, pra galera poder conseguir fazer o teste de uma ferramenta de personalização, por exemplo, pra poder conseguir Ou dar até- uma brincada ali no trial. Então além funciona disso- não só do ponto de vista de viagem, né? Acho muito maneiro quando o produto ele nasce pra uma coisa e a gente descobre outras funcionalidades e a OnFly resolve esse problema pra vocês. E além disso, é o que você falou, né? Pra fazer teste de compra no site que a gente tá trabalhando. Porra, às vezes era merda, né? Fazer o teste de compra mesmo, né? Tem um cartãozinho pré-pago, você bota o saldo, vambora. Então, quer entender mais como a OnFly pode te ajudar nas suas viagens, na parte de recibos e afins, e também como usar como cartão pré-pago? Link na descrição ou em alguma coisa que tá aparecendo na tela aqui pra você. Corre lá pra descobrir como a OnFly pode te ajudar. Voltando ao que a gente tava falando aqui e batendo sobre personalização, sobre outras coisas, eu queria bater 2 tópicos aqui importantes, tá? Que é número 1, como que de fato a gente faz isso na prática? Então, você tá nos clientes que você atua, nas empresas que você já passou, e você, Felipe, dentro da Cogna aí, da Anguera, de outras instituições que você toca na parte de educação, como é que você faz isso na prática? Quais são os steps? Por onde começar? O que é a tangibilização disso? Como é que eu reporto isso? Como é que eu penso isso? Contem pra gente. Boa, então tá bom. Acho que, cara, primeiro ponto é que ter a ferramenta, né? Do que a gente tá falando. Hoje existem ferramentas no mercado, existem ferramentas muito caras, às vezes umas um pouco mais, né, com oportunidades de entrada ali para empresas menores ou médias, a medium, no que você chamou, né? Eu acho que para mim o Start 1 aqui foi exatamente o que eu fiz dentro aqui da Cogna, cara, entender tua audiência. Né? Entender a tua audiência e como que ela está hoje, qual é o comportamento dela. Seja aí, estão falando aqui um pouco da indústria de educação. Pô, o cara se inscreve, desde que ele se inscreve, ele aprova, daquele aprova tem que matricular. Né? Você concorda comigo que o cara que está no aprovado, ele é diferente da jornada do cara que está no lead? Né? Então, entender essa audiência é muito importante e clusterizar isso. Né? Feito isso, cara, tem que ir para PD, desenhar proposta, desenhar protótipos. E aí tem um olhar também para mim muito prático aqui das documentações. Né? Então, pô, vou disparar, essa jornada é a jornada X. Poxa, tá disparando, tá funcionando, né? Então, na prática, tá muito relacionado a isso, cara. É você fazer entender, comprar a ferramenta, né? Você tem uma ferramenta disponível. Feito isso, você vai para uma linha de, cara, entender tua audiência, e aí é destrinchar, GA, assim, olhar no detalhe, no micro detalhe mesmo. E aí tem muita uma questão que são hipóteses nossas também, porque a gente é usuário, né? Então a gente se coloca, e aí, isso é legal, a gente precisa se colocar como usuário. Então isso também foi lá no start que a gente fez, a gente olhou muito como uma visão de usuário. Né? Cara, feito isso, bicho, implementar, e aí é cadência diária de acompanhamento de resultado. Né? E aí, para mim, o grande gatilho aqui é, cara, não olha a taxa de conversão global, bicho. Olha a taxa de conversão de segmentadas, né? Então, de segmentado, cara, por página de destino, por caminho de página. E aí lembra, né, cara, assim, ó, quando você fala disso, nem tudo você está focado em gerar mais conversão de vendas, né? Ou gerar mais receita. Muitas vezes você está olhando ali para uma camada de puta, cara, como que eu consigo fazer com que esse cara vá para a próxima etapa? Um gamification, né, que a gente fala muito, né? De dar aquele gatilho, botar a cenourinha para o usuário ir para a próxima etapa. E isso já é um ganho, né? Então, e entender a meta que você quer acompanhar, né, Tássio? Eu não sei se você concorda comigo, mas se a gente seguir esse by the book aqui e botar cadência, vai embora que vai, né? E deixa rodar a audiência e ver como que vai performando e vai evoluindo. Aí entra um pouco na esteira de CRO também, né? Sim. Um contraponto que eu queria trazer é muito voltado a não se prenda em ferramenta para fazer algo pelo seu usuário. Por quê? A gente está falando muito aqui de ferramenta, né? Ah, tem uma ferramenta. Eu já estive em empresas grandes e empresas pequenas que não tinha verba para ferramenta. Eu acho que isso entra muito da criatividade da gente procurar alternativas. Existem, né? Eu comentei sobre algumas ferramentas ali para análise de usuário, mas existem outras que podem te ajudar a conhecê-lo e personalizar pelo menos o mínimo o início ali para fazer algo mais divertido, lúdico. Eu tive uma oportunidade recentemente em que eu fiz um quiz. Eu acho que essa é uma forma bem bacana de você também segmentar e direcionar de fato ali a sua estratégia de conteúdo para o cliente. Então, basicamente, eu até falei com o Hugo antes, eu estava trocando uma ideia sobre a questão de produtos educacionais, e foi justamente para entender o que eu trazia para o usuário. Pensa que são vários tipos de cursos e necessidades diferentes. Então, o que que eu fiz para que pudesse aumentar ali o nível de personalização para entregar
um produto direcionado para que ele de fato comprasse. Fiz esse quiz, então, direcionado ao perfil que cada curso tinha, para qual perfil aquele curso era, e aí montei um quiz básico, gente. Qualquer typeform é possível fazer. Eu uso o Merlin, que é ótimo também, e ele me proporcionou esse tipo de experiência, de criar dentro dele uma jornada para que as pessoas pudessem colocar ali os dados, as dores que elas tinham, e no final entregava ali um curso direcionado para ela. Então, assim, obviamente que uma ferramenta vai entregar um nível de qualidade muito maior, mas também que as pessoas não se prendam a isso para não fazerem uma personalização, uma estratégia personalizada para o seu cliente, porque é isso que as pessoas querem hoje. Não importa, elas não vão olhar se você é pequeno, se você é grande, o que elas vão pensar de fato é qual experiência você está entregando. Então, isso eu trago também. Você falou da gamificação, chatbot também é algo bem importante para que possa ser entregue de fato, ali uma personalização na prática para esses usuários. Então, dentro desse contexto, eu trago esse contraponto sobre não fique preso à ferramenta em si, porque ela vai ser ali um meio, mas não é o fim. Pô. E tá, se ainda em cima disso, deixa eu te perguntar. Começar por você, Felipe Pulverize, depois a gente bate aqui. A gente explicou então agora personalização, como fazer isso na prática, explicou como analisar. Falamos de ferramentas que podem ajudar aqui, tem várias. Merlin, inclusive, ferramenta do nosso amigo Gabriel Mineiro que a gente usa aqui também para a parte da galera poder ter o seu próprio plano de estudo no Prime. A gente também usa. Mas, cara, quais são os erros mais comuns que as pessoas têm ao começar a fazer isso ou fazendo personalização na prática? E como que vocês, na experiência de vocês, ajudariam a nossa audiência a evitar esses erros aí? Legal. Sabe o primeiro ponto que me vem assim à mente? É justamente o jargão de vocês. Muitos achismos e poucos dados, sabe? As pessoas se baseiam em opiniões da sua própria cabeça. Ah, porque eu prefiro, né? Então sempre vem aquele aspecto do porque eu prefiro, as pessoas que eu conheço preferem. Então a gente não pode se basear apenas naquilo que a gente acha. A gente tem que, de fato, recorrer aos dados para ter insights, para que a gente possa montar a estratégia. E os insights em si vão ser baseados em dados. E uma coisa muito importante, que aí a gente cai nessa questão, os dados precisam ter o cuidado com a privacidade. Então, as pessoas têm que, de fato, entregar por vontade própria e a gente tem que deixar muito claro. Então, isso é um dos erros. Não ter clareza nas análises, é o primeiro de todos, você não analisar. O segundo, e eu já vi muito por aí, as pessoas colocarem aquele pop-up de consentimento assim, não estão captando da forma adequada ou não estão levando em consideração que as pessoas não querem que captem seus dados. Isso é extremamente importante. Tem que estar em mente que você não pode fazer esse tipo de ação. Acho que é um ponto. E não testar, sabe? Não validar, não ver se aquilo faz sentido, achar que não precisamos, vamos colocar as coisas no ar e pronto. Então, você fez uma personalização, você tem uma ideia de personalização, testa para os públicos, vai entendendo ali os segmentos, para os clientes em si se faz sentido. A partir disso, aí você vai tendo novas ideias, assim. Eu acho que o que eu estou comentando é muito do que eu vivi, né? Mas Uhum. também existem outras possibilidades, aí o Fê também pode trazer um pouquinho Pô. aí do que ele já teve de experiência. Boa, não, acho que em termos de erro, assim, né, digital a gente erra muito, né? E faz parte do jogo, Uhum. né? Acho que o errar, O bom acho é que errar a rápido, agilidade né? fala, é isso. A agilidade fala sobre isso, né, cara? Erra rápido e acerta rápido, né? E conserta rápido. Eu acho que o meu grande ponto, acho que a Tá foi maravilhosa, porque ela olhou muito para uma visão de dados, e a gente é da bandeira menos achismos e mais dados, né? A gente leva isso, a gente tem que ter esse olhar mesmo, que é com todos os times. Mas eu, de forma prática, assim, como a gente fez uma implementação muito grande, de grandes audiências, eu acho que é o tal do Flickr, cara. Eu volto com isso, porque isso atrapalha muito a experiência do produto, né? E aí, assim, cara, isso é muito impactante. Então, você imagina, por exemplo, pô, tô em São Paulo, vocês estão aí no Rio de Janeiro, né? A Tassi não tá em Minas, tá em São Paulo aqui, né? Não sei exatamente onde ela tá. Cara, mas a gente vai pro nosso aluno do EAD, por exemplo, que tá lá em Pirapora de Bom Jesus, lá no Nordeste, por exemplo. Cara, como que tá essa experiência desse usuário, né? Então, eu temo aqui muito por essa visão
e bato muito com esse ponto, né? Então, e aí acho que é um ponto legal que dentro dessa estrutura do time que faz personalização, tem que ter um dev, seja um dev sênior, um dev pleno ali de front-end, e que não tenha necessidade de produto, né? Que a gente consiga rodar dentro de uma estrutura que não dependa de produto, aquela coisa de deploy, aí o Luciano pode falar sobre isso também, porque é muito importante, né, cara, assim, então, acho que o meu olhar aqui para não errar é ter um cuidado com essa questão técnica de implementação, seja qual for a plataforma, para não impactar o usuário, né, porque é ele que gera a nossa receita, né. E até de entender, né? Porque assim, se você tá preocupado com o cara lá de Pirapora e qualquer outro lugar, é muito importante ter o entendimento. Pô, qual é o nível de conexão média que os usuários têm de acordo com o meu público ou com o meu target? Eu consigo, tipo, meio que entender. Pô, se eu vendo um produto que é para classe C e B ou para classe média, eu consigo meio que ter uma média da conexão que esses caras vão ter ou não, cara. De acordo com as regiões, eu vou traçar um estudo para poder ver qual é a conexão média contratada. Enfim, tem lugares onde você pode pesquisar isso para poder pensar. E aí, sobre o Flickr, cara, é foda, porque você quer fazer personalização? Você construiu tua ferramenta, tua plataforma? Não. Então, tu não tem muito o que fazer a não ser otimizar ao máximo. Eu falo isso porque, assim, eu também não curto muito, sendo bem sincero, o lance de ter um dev dentro do time sem ele estar indiretamente conectado ao resto, porque senão personalização acaba entrando no imaginário dos times de tecnologia de produto como o cara que faz gambiarra, sacou? E na maioria das vezes, a gente sabe que é meio que isso que vai acontecer, sacou? Porque no final, o time de tecnologia está dentro de uma estrutura burocrática que permite com que a gente tenha uma consistência, uma disponibilidade da nossa aplicação e por aí vai. Então, assim, o Flickr é aquilo. O que você tem que fazer? Você tem que tentar colocar a tag no topo da página, evitar o mínimo possível, colocar a ferramenta de personalização dentro do Google Tag Manager, tenta colocar ela dentro do código-fonte, quando você tem acesso a isso, para você tentar diminuir esse Flickr, porque senão você vai ter o tempo de carregamento da página até o carregamento do Google Tag Manager, e o Google Tag Manager vai inserir a tag de personalização. O Flickr pode aumentar. Então, ferramentas como Optimize, Beyondly, qualquer outra, cara, no ponto mais alto da tag head, para ela ter tempo de carregar na página enquanto aquela experiência está sendo montada. E aí tem alguns cenários onde algumas ferramentas de personalização, inclusive, trabalham isso, né, que eu já vi, que é adiar o carregamento da estrutura do corpo do site. Você tem o header, você tem algo ali que já está meio, mas a parte dos produtos do e-commerce, mete um fake loading ali para a gente poder conseguir garantir que aquela tag está pronta. Tem algumas tags, inclusive, de personalização, que elas têm uma função que dispara um evento, ela emite um evento quando ela foi carregada. Então, tu pode trabalhar um fake loading ali para você poder conseguir mitigar o processo de Flickr, porque aí você pode dizer com um status de mensagem do usuário, estamos personalizando a sua experiência 1, 2, 3 segundos, tá lá os produtos sendo mostrados não de maneira bruta, né? Não é empurrado o produto na tela do usuário e principalmente ele não vai ver aquela modificação. Então, de novo, do ponto de vista técnico, é importante que o time de personalização tenha um dev, mas a gente também não pode transformar esse dev num gambiarreiro. Sacou? Porque ele tem que... Não, tô sendo bem sincero. Eu sei que na prática, o growth e na maioria das vezes CRO acaba tendo essa figura desse tech guy, que é o cara que vai fazer com que isso seja experimentado e seja experimentado rápido. Mas, se esse cara não tiver alinhado aos techs de tecnologia que produto tá usando, não funciona. Porque vai chegar no momento que a área de personalização, ou a área de CRO, ou a área de otimização de conversão, ela vai virar um estorvo pro time de tecnologia. Porque, imagina, você também. Tu tá trabalhando lá, fazendo a porra da tua personalização, e aí o banco de dados caiu e não dá pra puxar os dados pra personalizar os produtos, por exemplo. Vocês vão ficar putos com o time de tecnologia? A mesma coisa acontece. O time de tecnologia é muito cobrado por essa disponibilidade, sacou? A gente tem que manter a ferramenta de pé 24/7, principalmente numa estrutura de SaaS, principalmente numa estrutura de ED, onde o cara tá
pagando ali, né? Pô, no e-commerce você tá pagando pro cara acessar a página. Então, se tá indisponível, a incompetência ela gera prejuízo, tá ligado? Então, assim, é muito importante ter isso muito alinhado e que esse cara que vai ser o dev, o tech guide, growth e o tech guide CRO, ele seja um cara que esteja alinhado. E eu nem acredito que ele precise estar dentro do time de tecnologia. Ele pode estar nessa área, mas aí é que entra um cenário muito interessante que a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso se formar uma vertical e estar dentro dessa vertical de dados. Por quê? Aí a gente vai disponibilizar como dados um SDK que vai estar garantindo cache, que vai estar garantindo tudo isso do ponto de vista técnico, e aí vocês vão ver que não é um dev que vocês precisam. Vocês precisam de mais gente, porque se você coloca só um dev com uma skill de front-end, você também não vai conseguir, por exemplo, criar uns silos para experimentações rápidas de um banco de dados rápido que você quer consumir aquele dado ali, aquela informação. Então, acho que, de novo, eu acho que nós estamos num nível muito maneiro da tecnologia, porque a gente está no início de construção desses conceitos, sacou? Eu falo isso direto, que tipo, daqui a 50 anos a gente vai estar discutindo ainda esses mesmos assuntos aqui, e às vezes essa conversa aqui vai ser citada. Pô, os caras falaram essa porra 50 anos atrás e a gente ainda tá nessa merda. Porque, tipo, não é só um dev e muito... A gente vai chegar num cenário de maturidade, de personalização, onde vai ser um time gigantesco. Tal como tecnologia é, com rotina de deploy, sim, porque não pode virar zona, sacou? Então acho que esse é um ponto sobre o Flickr que impacta muito a galera de CRO e que é foda, né? A gente construiu o nosso terreno na casa dos outros, cara. Sacou? Quer não ter Flickr? Implementa a ferramenta de teste AB no back-end, sacou? E aí, o que você precisa fazer para implementar ferramentas de teste AB e personalização no back-end? Aí a gente tem um cenário onde não tem como não integrar times de tecnologia e produto. Sacou? Então, qualquer coisa diferente disso é um cenário onde a gente está propenso a fazer gambiarra. E aí, quando isso vira cultura, fudeu, sacou? Então é muito importante ter... Mas sei lá, não sei se eu respondi a dúvida. Não, mas aí tem dois pontos sobre o que o Luciano falou, né? Primeiro, que quando o Luciano falou assim, aí vocês vão ficar puto com o time de tecnologia, o Felipe e a Tassi. Faz parte do jogo, faz parte do jogo. Os caras nem pensaram, na hora foi... E ao mesmo tempo, isso que o Luciano falou, eu acho que é um cenário maravilhoso, mas ele é uma utopia. Porque, tipo, você vai trazer, botar uma ferramenta de teste AB, personalização no back, meu irmão, a chance de um time de tecnologia criar N motivos pra embarrear essa porra e não dar autonomia da galera fazer e criar, sabe, ser cri-cri. Eu acho que tem certos cenários que o que falta no meio disso tudo não é nem que, tipo, só uma integração maior, como o Luciano bem trouxe. Mas, meu irmão, alguém de cima que fale assim, olha, vai fazer isso que o time dali pediu porque vai trazer resultado, agora você faça da melhor maneira. Aí o time de tecnologia vai olhar e falar, como eu faço da melhor maneira? Mas eu não tenho decisão de não fazer. Eu tenho que fazer e tenho que fazer porque mandaram e foda-se, porra. Eu acho que às vezes em algumas empresas, o time de tecnologia, ele dá no-go nas paradas e fala, não, eu descobri uma outra open source que atende super bem. Atende quem? Não tem curso, ninguém nunca usou, ninguém sabe mexer nessa merda. A gente tem um cliente, inclusive, que tá assim, que implementou uma ferramenta de teste AB pica que o time de growth não consegue usar. Ninguém sabe usar, não tem documentação, ninguém consegue mexer, e agora estão estudando mudar a ferramenta para uma outra mais palatável, mesmo que, tipo, impacte uma coisa ou outra. Aí o time de tecnologia não pode impactar em nada. Tá, então vamos assumir que não faremos teste, porque a ferramenta que vocês implementaram não tem documentação a não ser a de implementação. E ela não é tão fácil de usar. Aí você começa a ter os problemas que eu acho que no final o que você falou é o perfeito. Só que deveria ter o time de tecnologia falando assim, cara, vai subir. Não é tipo Capitão Nascimento, não vai subir ninguém. Alguém ao contrário, vai subir. Agora vocês têm um trabalho que eu preciso do prazo, que é como a gente sobe isso de maneira correta, sem impactar, dando autonomia pro outro lado. Foda-se, se virem. Sacou? Agora vamos pra porra e o jogo começa. Eu acho que é esse cenário que precisa. É um cenário de tanta utopia, porque hoje em dia, com os frameworks que a gente tem utilizado na maioria das vezes no front-end, a gente tem várias soluções de teste AB no back-end, que não é um back-end, meu Deus do céu. Por exemplo, o Next.js, que é um framework que, por exemplo, a Vetex utiliza, ele tem esse SDK para você poder fazer teste AB. E aí tem um pouco também do outro lado, em que os times de personalização e os times de CRO têm que entender que foda-se, vocês vão trabalhar com tecnologia.
tá ligado? Senta a porra Isso no aí. cu da cadeira e HCC, irmão. Se tu também esperar que o cara, resolva Sacou? tua dor sem você participar disso, você tá fudido. Exatamente. É. Então, de novo, eu acho que precisa de uma vertical onde dados está trazendo isso lateralmente a tecnologia. Eu não acredito muito num cenário onde dados está debaixo de tecnologia, porque enviesa muito. Para mim, dados ele tem que ser tipo um órgão, tipo um TCU, tá ligado? E aí ele vai ter dentro da estrutura dele as próprias organizações para poder conseguir fazer com que, pô, a análise de mídia seja feita dessa forma, mas, pô, a parte de CRO vai ser feita dessa forma em contato com os outros órgãos que estão ali sendo gerenciados. Então, assim, Sabe o que falta no final? Querência. Alguém que Muito, queira entrar muito. nisso aí e Dos juntar dois tudo e lados. resolver. É. dos Eu acho que eu ia dois fazer um lados, comentário, mas- assim, se me permite até um. Desculpa, Luciano, vai lá, completa aí, Pô, desculpa. a gente Vai lá, vai lá. permite, Fica à vontade, lógico, fica à cara. vontade. Não, acho que, cara, talvez seja uma questão muito que, pra mim, não existe marketing, não existe tecnologia. Existe uma tribo de canais digitais que precisa entregar um resultado. Então, por mais que matricialmente você tenha ali, até porque não faz sentido estar com um tech lead. Imagina um Lucian, Uhum. cuidador do meu time, tipo, cara, eu não vou Ele agregar tá muito puto. pra ele. Ele tá puto comigo, porque, pô, a minha visão é diferente da dele, né? Como carreira. Não, ele ia tá puto, que ele ia querer fazer 227 coisas ao mesmo tempo. É, Isso. então, assim, eu acho que tem um pouco desse olhar, sabe? Eu acho que tem que tirar esse silo de times e olhar todo mundo pro mesmo negócio, né? Então, isso pra mim muda um pouco aí o se o que jogo, eu né? falei é utopia, eu não sei o que Isso tu aí- falou, o que que é, tá ligado? É foda, né? Porque, É. tipo assim, a gente tem times de tecnologia que é pastelaria na maioria das vezes e é isso, tipo, É. a máxima de tecnologia que eu acompanho aí da comunidade, a gente chama de bolha tech, né? Porra, é isso, os caras querem trabalhar menos, eles querem otimizar até o trabalho, É foda. sacou? Não, é E aquele se vídeo desconexam do- totalmente do que é que eu tenho que entregar. Porque eles não estão entregando valor, eles estão entregando tecnologia. E, porra, É isso aí, eu entendo. Porque, tipo, eu sou essa pessoa, eu adoro tecnologia, tá ligado? Tipo assim, chega a ser uma relação tóxica que eu tenho com tecnologia. Então, mas o ponto é entender que sem isso, vocês não vão conseguir fazer personalização sem Flickr. E do outro lado, entender que ao invés de entregar só tecnologia, tem que entregar valor pro negócio. Isso aí. E aí, de novo, é a utopia? É a utopia, mas tipo, qual outra solução para não ter o Flickr, por Falta exemplo? querência, porra. É, Falta querência de isso, alguém tipo, resolver falta isso. querência, falta organização. E tem um ponto muito importante também. Tipo, antes de eu implementar e dar o passo 1 de contratar uma ferramenta, eu acho que tem que ter uma parada muito importante. Minha empresa tem maturidade para fazer personalização? Tipo assim, Pô. talvez não, cara. Talvez você tenha que começar só com teste AB, sacou? Talvez você tenha que começar só estruturando isso, treinando as pessoas, sacou? Às vezes o pontapé inicial não é contratar a ferramenta. O pontapé inicial é eu preparar esse terreno, deixar ele fértil, sacou? Para que as pessoas... E aí, como que a gente vai fazer isso? Tem um episódio, inclusive, maravilhoso que a gente gravou com o Ricardo Capra, que foi sobre implementação de cultura de dados. Porque, de novo, eu prezo muito por um cenário onde, para mim, CRO e otimização de conversão não tá solo, não tá em marketing, não tá em tecnologia, tá em dados, sacou? Porque aí você consegue ter, de novo, um silo completamente separado e nós somos o TCU, sacou? A gente vai validar aqui as hipóteses, aqui não tem nada que é definitivo, tudo vai ser testado, e aí a gente começa a chegar num cenário de evolução até onde, beleza, então agora que o time de tecnologia está comprado, o time de marketing está comprado, vamos fazer personalização. Como que a gente faz personalização? Agora a gente pensa na ferramenta, agora a gente pensa se a gente vai construir, se a gente vai usar uma ferramenta pronta, porque assim, não é que não tem solução. Existe solução Existe, de mas teste AB no back-end, existe solução de personalização no back-end, só que ninguém, principalmente no Brasil, tá maduro para ter essa conversa. Eu não sei se é maduro pra ter essa conversa. Eu acho que maturidade muita gente tem. Estamos falando com duas pessoas que têm maturidade absurda aqui. A questão é se todas as áreas têm maturidade pra isso, esse é um ponto. Se as outras áreas envolvidas também têm maturidade pra isso. A gente volta também a um exemplo do que a gente falou um pouquinho no meio desse podcast, que é como que a gente vende que isso dá resultado para que a empresa também corrobore e reforce o que eu estou trazendo. E se o lado de tecnologia também vai estar maduro o suficiente para pensar em outras situações. Acho que você trouxe um ponto muito bom. Cara, se as pessoas de tecnologia estiverem pensando em tecnologia e não em negócio, através da tecnologia, fudeu.
Acho que pra gente ser valorizado, a gente tem que gerar valor, tá ligado? E acho que hoje o lado de tecnologia, não todo mundo, né, mas muita gente tá preocupada em jobs to be done, pronto. Eu não tô Uhum. falando de resultado. Eu tô Quando falando de você vai fazer o meu olhar- trabalho e vambora. E é bizarro, porque quando você vai olhar os criadores de tecnologia, os criadores de conteúdo, é isso. Quais são os relatos da galera? Ah, porra, eu quero. É sempre num rolê onde os caras não querem trabalhar, tá ligado? Tipo assim, tanto que a galera. Tipo assim. eu não- Tecnologia É um virou um rolê mal onde os caras- necessário de um negócio. Eu acho que a gente tem que fazer um novo podcast que é tecnologia é sempre um rolê que os caras não querem trabalhar. E a gente só desabafa sobre isso. É, porque, tipo assim, tecnologia. É só. Eu vou parar de chorar aqui. Mas é porque, tipo assim. O que me incomoda é que tecnologia virou um mal necessário onde o core é tecnologia. Tipo assim, na hora que eu falei que vocês iam ficar puto com o time de tecnologia, a primeira coisa que vocês fizeram foi concordar comigo. Mas não deveria ser um mal necessário. Você não deveria ter restrição, você não deveria ter milindre, sacou? Sobre você falar com o time de tecnologia. E quando eu vou olhar os criadores de conteúdo de tecnologia, eles estão justamente criando essa barreira entre tecnologia e não é sobre uma área específica. Nós odiamos o time de marketing. Eles odeiam todo mundo, pô. E aí é foda mesmo. Eles têm problema com marketing, contábil, administração. Eu até tirei a caneca da Coffee Mais ali, porque você tava batendo na mesa e falei, cara, vai pegar essa porra, vou ficar puto, mano. Tô zoando. Mas, tirando o relato do desabafo do Lucian, que é um desabafo que a gente entende tá contigo, tá, cara? Pô, pelo Relaxa. amor de Deus. A gente entende tá contigo, Não tá? aguentava mais, Todo mundo tava tá preso. Eu contigo. fico vendo, Soltou, eu fico soltou vendo do no Luciano, YouTube foi os embora. caras criando. Eu fico vendo os criadores de conteúdo falando uma calhada de merda e criando uma porrada de inimigos ocultos dentro da empresa, porra. E no Mas final, isso tudo... tá tudo sendo layoffado aí É. e às vezes botando... Lógico, tem várias vezes que a empresa é filha da puta, mas tem várias vezes que tu vai no bolo porque tá incompetente, pô. O cara vai só aproveitar o layoff pra te mandar embora. Se isso não virar um corte, eu não sei, hein? Ô, Gabriel, pelo amor de Deus. Quem não gostar pode me chamar pra fazer na mão, porra. Me Tirar passei. do desabafo do Lucas Luciano do sobre o Flickr. setor de Lucas do tecnologia. Não, tirar do desabafo do Luciano sobre o setor de tecnologia não está integrado com as outras áreas, que começou pelo Flickr. Você vê como Felipe tinha razão sobre a importância do Flickr. Olha isso. Sim. Luciano ficou uns 20 minutos falando disso. Boa. Eu quero ir para os finalmente do nosso papo, fazendo uma pergunta interligada para vocês, e começo pela Tassi, Felipe depois complementa, que é: como que a IA está ajudando as empresas a oferecer experiências mais personalizadas, e o que vocês entendem que a gente pode esperar da personalização para os próximos anos? Legal. Eu acredito que já tem ajudado muito na questão ali das análises preditivas para recomendar produto, conteúdo. O que eu acredito que vai acontecer, se não é que já está acontecendo, é a hiperpersonalização. Então, a automação disso tudo, a questão de criar experiências mais interativas. Não tenho tido tanto contato ainda dentro do meu contexto de trabalho com isso, né? Então, já vejo as pessoas, principalmente lá fora, trazendo mais conteúdos, mais do que elas estão fazendo, inclusive fazendo jabá aqui, um minutinho. O John falou isso num papo que eu tive com ele e com o André no podcast do CRO Talks. Então, ele já tem usado muito essa intersecção ali com o cloud, dentro da jornada mesmo de otimização de conversão, mas hoje, no meu contexto, é muito mais de observar do que, de fato, tá fazendo isso na prática. Não sei se Felipe já tem tido essa oportunidade, embora a gente tenha alguns meios, né? A IA está sempre no contexto geral do meu dia a dia, mas necessariamente para a personalização, só a questão mesmo de conteúdo que eu tenho utilizado, e não no final, né? Como meio mesmo para estar trazendo ali para o contexto de CRO. Mas antes de tu passar pro Felipe, o que tu espera também de personalização aí para os próximos anos? Bom, eu espero justamente que
avance, eu acredito na popularização. Hoje, o que a gente já tem com a Amazon, Mercado Livre, então possivelmente vai conseguir expandir para as outros, principalmente a questão de, eu esqueci a palavra, mas de realidade aumentada, acredito que vai se popularizar também junto com a IA, isso vai potencializar. É isso que eu espero a curto prazo, assim, a longo prazo eu não consigo imaginar, toda hora que eu abro a internet eu vejo algo novo. Coisa nova, né? Me assusta, exatamente, tem me assustado a velocidade em que as coisas têm acontecido. Uhum. Então, esses aspectos são os que estão mais próximos de mim que eu consigo perceber. E há alguns passos que eu acredito que vamos avançar mais rápido do que já tinha acontecido. E acredito que é mais nesse sentido. Não sei aí se o Fê tem visto coisas diferentes, se ele tem também tido contato com isso. Sorte, né, o Luciano e Gustavo, assim, né? Acho que vocês entrevistaram o Bernardo num dos podcasts lá, falando do Concover, de Faz jabá ME. do teu chefe aí, vá, Mas cara. vai lá, né? Não, cara, e por sorte ele é o cara do AI ali, assim, ele puxa muito isso, né, dentro da diretoria dele. Então, hoje, dentro do meu contexto, de fato, ali na ferramenta que eu tenho para utilizar, né, então é muito de user ali, usando alguma coisa, de aplicação da própria ferramenta, mas eu vejo muito para uma capacidade olhando para a geração de conteúdo, cara. Assim, eu acho que sem sombra de dúvidas, para AI ali, isso para mim a facilidade que a gente tem para geração de conteúdo hoje é um negócio fantástico, né? Assim, para quem trabalha com inbound, toda a parte de CRM, né, de criação de estratégia, de calendarização, acho que eu vejo muito com essa capacidade, tá, cara? Assim, eu acho que o AI já é uma realidade, acho que ninguém trabalha mais sem, né, o seu Copilot, o seu chat GPT, eu particularmente gosto bastante também. Então, assim, dentro do meu contexto aqui, acho que é mais isso, assim, mais para a gestão de conteúdo de inbound junto com o time de SEO, com o time de inbound ou com o time de hub criativo também, para criação de imagens, né? Que hoje eu não consigo mais identificar o que é imagem real e imagem da AI, né? Não sei se vocês passam por isso, né, cara? Assim, então eu vejo muito isso, tá? Pô. E qual o futuro que você espera aí também, Posso cara, dessa área? Acho que a Tassi quer falar alguma coisa, tá? Desculpa, eu não ouvi. Não, não, tranquilo. Não, perdão. Eu que me desculpo que eu acabei ouvindo o Felipe lembrando também sobre os aspectos de e-mail. Hoje eu tenho usado muito a questão da automação, mais IA na questão de produzir e-mails mais personalizados. Então, isso tem feito com que eu economize muito do meu tempo em passar não somente a questão de criação, mas a questão de envio, então de criar um prompt ali mais aderente a cada pessoa que eu quero conversar, e isso tem também automatizado o meu tempo. Então é um dos pontos que eu ia colocar também que acabo utilizando no dia a dia. Boa. Acho que até um complemento que eu acho que pode ser também uma frente que a gente está trabalhando forte agora, que é modelos preditivos, né? Então, baseado no cientista de dados, no Python, e aí fazendo toda essa bagunça, né? Entendendo qual que é o impacto da personalização de fato no usuário lá, né? Então, cara, isso também é uma coisa que a gente. Não é AI, né? Mas tem um pouco de inteligência aí também, que eventualmente acho que é importante olhando para cientista de dados, tá? Eu acho que é bacana. Cara, e o que eu olho muito para o futuro, assim, o que eu vejo também, estou um pouco na linha da Task, acho que para mim, o grande ponto é omnicanalidade, né? Então, hoje, né, eu acho que posso fazer um jabá aqui, né? Falando da Magalu ali, eu acho que para mim é um super case, né? Assim, cara, tu compra tudo integrado com chat, tudo integrado lá com chatbot, acompanhamento, né? Eu acho que a indústria de serviço, que é da onde minha carreira foi feita aí ao longo dos meus 10 anos de digital, acho que esse é o grande desafio que a gente tem, cara. Assim, acho que tem algumas empresas novas que estão chegando, tipo uma Meg, que é um banco digital no WhatsApp, que eu acho incrível a usabilidade dela ali, não sei se vocês conhecem, assim, cara, é um negócio surreal, assim, de conversa pelo WhatsApp, né? Então, eu vejo muito essa questão, Gustavo, assim, da omnicanalidade de fato aplicada, né? Então, pensa num cara que está numa jornada de uma PDP, por exemplo, dentro de um contexto, você entende o comportamento desse cara e você retroalimenta isso pro WhatsApp na hora que o cara te faz o push lá de clicar e, pô, você dá todo o contexto do que o cara viu e você faz essa conversa omni, omnicanal, né? Você sai do ambiente web e app para o mundo ali de WhatsApp, por exemplo, uma visão de chatbot, tá? Maneiro. Então eu acho que esse é Eu o não, grande gatilho e a hiperpersonalização que é super importante pô, também, né? eu não vou entrar no detalhe aqui, porque eu não me recordo o nome da ferramenta, mas pior que eu não recordo mesmo, mas uma ferramenta de chatbot que você sobe no teu e-commerce e ela antes integra com o teu XML.
E aí, qual é a grande parada? Ela pega o teu XML, você vai temperando o tom de voz dela. E qual é o grande negócio? Na PDP, na página de produto, quando a pessoa está interagindo ali com o chatbot, ela vai respondendo a pessoa com base nas informações do seu produto, sacou? E com o temperamento que você deu. Então isso é maneiro, porque ela vai fazendo pergunta, era como se você tivesse, sei lá, um agente 24 horas por dia disponível no chat para no momento de compra você estar interagindo. Isso é muito maneiro, porque, tipo, de fato você está trazendo IA junto com as informações do teu produto para ajudar o teu consumidor sobre isso. Então, acho que é um outro exemplo da aplicação disso. Mas esse podcast falou muito sobre personalização, contextualizou as diferenças para teste AB. Falamos sobre o efeito de Flickr, né, Luciano? Um pouquinho. E batemos um bom papo aqui sobre o tema. Então, agradecer primeiramente a você, Tassi. Muito obrigado por estar aqui com a gente, topar, trocar essa ideia e atrapalhar um pouquinho o teu dia do André aí no teu trabalho. Imagina, eu que agradeço pelo convite, poder trocar aqui, saio daqui conhecendo muito mais do que eu já conhecia, aprendendo muito com vocês sempre, então eu quero agradecer de coração, Felipe também, outro parceiro, obrigada, gente, pelo convite. Pô, tamo junto, Filipão. Obrigado também por ter topado trocar essa ideia. Para a gente é uma honra te receber aqui também. Eu sei que você ouve nosso podcast desde os tempos mais primórdios. Trabalha com um cara também ímpar aí, que é o Bernardo. Então, obrigado por estar aqui com a gente. Ó, tô torcendo por você, tá? Na premiação do CRO. Ô, meu amigo, muito obrigado. Acho que, cara, um prazerzaço. Eu tava até um dia desse no carro ouvindo o podcast de vocês. Falei, puta, já pensou se um dia eu participo assim? E pra mim é muito legal, cara, realmente, porque né, eu tô em São Paulo tem 20 anos, né? Então eu era um cara de varejo, né? Eu olhava trade marketing, cara. Quando eu migrei pro digital, eu tinha um olhar muito para dados e eu aprendi muito com vocês, né? Então, realmente, hoje estar aqui com vocês, para mim, é um privilégio gigante aí. Pô, obrigado pela troca. Próximo treinamento em São Paulo, estarei presente também e vamos junto aí, cara. E, pô, acho que esse tema de personalização, ela precisa estar vivo sempre, né, cara? Porque é uma troca muito importante. Porque eu acho que quando a gente fala disso, a gente fala sobre melhorar a vida do usuário, né? E melhorar a vida do usuário é muito bom, né, cara? Todo mundo busca uma compra mais, né, mais tranquila. Então, obrigado pela oportunidade. Um prazerzaço falar com vocês A aí. gente que agradece. Eu tenho certeza que, para dar os últimos 2 recados aqui, né, Luciano? Que eu tenho certeza que a gente melhorou a vida de vários usuários que estão ouvindo o nosso podcast, que aprenderam mais sobre personalização, viram exemplos, ferramentas, técnicas, métodos. E existe um outro lugar que eu também conheço que melhora a vida da Rapaz inteira, que é um negócio chamado Métricas OS Prime, uma plataforma, por acaso, que eu conheço, que tem mais de 25 treinamentos sobre o tema de Analytics, comunidade no Discord, que a galera tá debatendo sobre tudo isso que a gente falou, e também tracking, também Google Tag Manager, GA, Looker Studio, dashboard, relatório, oratória, mensuração, a análise, que você, aqui no link da descrição ou em algum lugar aqui desta tela, pode encontrar para você garantir um mimo, um afago, um carinho, Um abraço. um abraço, uma condição diferenciada só para quem ouve o nosso podcast, beleza? Não esqueça que toda semana tem episódio novo do Analytics Talks aqui na Podosfera, disponível no Apple, Google, Deezer, Spotify e YouTube. Inclusive, se tu tá no YouTube nesse momento, é assim, absurdo. Se tu tá ouvindo, não tá inscrito, não ativou o sininho, não curtiu, não deixou um comentário, não vai cair a porra da tua mão fazer isso. E vai dar o quê? Um carinho, um afago, um mimo, um abraço pra gente. A única coisa que vai acontecer quando você compartilhar, curtir, seguir aqui, é você deixar de ser otário. É isso aí. E aí tu pode fazer isso na tua quinta-feira, né? Deixar de ser otário na quinta-feira é uma excelente oportunidade que bem que eu você fiz tem. pra vida de alguém hoje? Tô inscrito no Exatamente. Métricas Boss. Pode ser no Spotify, pode ser na Apple, pode ser no YouTube. Não esqueça, toda quinta-feira é episódio novo. Valeu! Valeu!